Olá, tudo bom? É, Esses dias nós estávamos lendo um texto no capítulo de número 15, versículo 8, o assunto que refere-se à dracma perdida. Na verdade, Jesus vai falar, para responder uma pergunta dos fariseus, dos religiosos, Jesus vai propor três parábolas. Ele vai falar da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e depois do filho pródigo. Mas eu quero meditar com vocês aqui nesse versículo 8 da dracma perdida, que diz assim: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então eu estava pensando com relação a esse versículo de número 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não vai à casa e busca com cuidado? Eu estava pensando na seguinte forma. Eu já andando por aí nas minhas vendas, uma vez eu estava trabalhando com o meu colega e naquela avenida que nós estávamos trabalhando, nós nos apartamos um do outro, depois eu não o achava. Naquele tempo não tinha celular para que a gente pudesse comunicar. E eu peguei o carro então e saí à procura dele. Quando me dei por mim, eu estava perdido, eu não sabia mais qual avenida que era, porque eu acabei pegando uma outra avenida e depois eu não marquei e nem memorizei o nome da avenida e me estive perdido ali, quando me dei conta. Então, quando me dei conta que eu estava perdido, eu comecei a procurar o ponto de referência, o local onde nós estávamos. Então isso só aconteceu a partir do momento que me dei conta de que estava perdido. Eu estava pensando nisso, que a pessoa só vai procurar ou só vai se conscientizar que está perdido ou vai começar a procurar algo que perdeu quando se dá conta que perdeu. Me lembro que uma vez perdi a minha carteira e por alguns dias não saí de casa, logo não tinha consciência de que ela estava perdida. Mas depois, quando fui ao mercado, que precisava pegar a carteira, fui ao local que deixava habitualmente a carteira e procurei, a não achei. Procurei por outros lugares possíveis. Por fim, eu fiz o que fez essa mulher aqui. Eu varri a casa, fiz uma faxina. Foi uma das melhores faxinas que eu fiz aqui em casa. Mas mesmo assim não a encontrei. E depois de algum tempo eu encontrei aqui dentro de casa, num lugar improvável. Mas isso me deu a possibilidade de pensar sobre isso. Quando nos damos conta de que estamos perdidos, é aí que nós passamos a se preocupar em voltar ao ponto aonde nós perdemos, ou onde nós nos perdemos. A maior tragédia disso é quando não nos damos conta de que estamos perdidos. E quando não nos damos conta que estamos perdidos, nós vamos nos perdendo a cada passo que damos. Lembro de outra vez que vinha vindo numa pista, eu não conhecia, não tinha experiência na época, e eu pensei, será que eu estou indo para a direção certa? E não aparecia uma placa que pudesse me sinalizar que eu estava certo ou errado, e eu vinha meio preocupado. A pessoa ao meu lado conversando comigo, mas eu não sabia a grande preocupação que eu estava por pensar que possivelmente poderia estar perdido. E a cada quilômetro que eu andasse, eu estaria mais distante do ponto de referência. Então,
Mas depois, me certificando pela placa, né, eu vi que, na verdade, eu estava na direção certa e me tranquilizei. E quantas pessoas que estão perdidas não sabem disso? Aí se torna uma treva maior, porque pior é quando não sabemos que estão perdidos. Pior é quando não sabemos que estamos indo na direção errada e temos convicção, ou pensamos que estamos na direção certa, e cada passo que damos, a cada quilômetro que andamos, estamos mais distante do lugar aonde deveríamos estar. Quantas pessoas hoje que pensam que não está perdido por conta da religião que pratica, por conta do ritual que pratica, portanto, por conta daquilo, das ideias, das convicções equivocadas que tem. E à medida que ele vai se firmando nessas coisas, que está bem distante da luz do Evangelho, ele se afasta cada dia mais de Cristo. Quantas religiões, quantas pessoas envolvidas nas religiões, cumprindo religiosamente ali os seus compromissos, mas está tão distante de Deus, distante da verdade, distante da luz, distante do destino, distante do caminho. Porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho não é uma religião, o caminho não é uma fórmula, o caminho é os ensinamentos de Jesus, ao qual devemos viver de forma prática para realmente estarmos no caminho, nas pisadas do Mestre. Usarmos de amor, usarmos de misericórdia, usarmos de compaixão, pensando no bem-estar do próximo, aí estaremos realmente no caminho. Né? A religião justifica a pessoa a pensar que está na direção certa. Os rituais, a frequência, leva a pessoa a pensar que está na direção certa e se tranquilizar nessa direção. Podemos ver que a maior reprovação de Jesus com relação à religião da época dos fariseus, que ostentava o caminho para Deus, a verdade, os ensinamentos, Jesus vai contar uma parábola para um doutor da lei que veio até ele, dizendo qual seria o maior mandamento, e Jesus, que o maior mandamento era amar a Deus e o próximo. Ele então pergunta, e quem é meu próximo? Então Jesus vai contar uma parábola, pegando para isso pessoas importantes da religião. Ele vai pegar o sacerdote, depois ele pega o levita, e depois ele pega aquele que, na concepção da religião, né, na concepção da pureza, da certeza, da adoração, estava distante na concepção deles. Quando o sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, esse sacerdote talvez trabalhara o dia inteiro. O dia inteiro ele estava fazendo um serviço a Deus ali, ofertando, atendendo as pessoas. Dentro da sua religião, ele estava cumprindo aquilo que era da vontade de Deus. Quando ele volta para a sua casa, ele vai descer de Jerusalém para Jericó, e uns salteadores tinham pego alguém e quase o matou, deixando desmaiado, quase morto. E ele, vendo, passou de largo. Ele tinha religião, só que ele não tinha a essência daquilo que Deus sempre quis ensinar para aqueles que o servissem. O que é servir a Deus? Será que servir a Deus é nós nos concentrarmos dentro de um local, de um recinto, e ali erguermos a mão e dizemos que estamos adorando, e achamos que estamos no caminho, achamos que estamos adorando, mas estamos bem distante de Deus, porque
não temos o amor e a misericórdia e não cumprimos a verdadeira adoração a Deus, que é servir o próximo, como fez o sacerdote, vendo-o, passou de largo. Depois Jesus pega uma pessoa, outra pessoa importante, que era o levita, né, que tiveram também talvez o dia inteiro adorando a Deus. A palavra adorar no hebraico significa avodar. Avodar significa um trabalho, um serviço a Deus. E voltou, descendo de Jerusalém também, para Jericó, ele viu e vendo passou de largo. Mas um samaritano que na concepção daqueles que achavam que estava no caminho, daqueles que achavam que estava na verdade, ou desprezava como sendo esse alguém que não tinha nada a ver com Deus, ele vendo, moveu-se de íntima compaixão, cuidou dele e levou para uma estalagem. Então, quão distante estava aquele sacerdote do caminho real, do caminho verdadeiro, do caminho que é Cristo, do caminho que é o amor, do caminho que é a misericórdia, do caminho que é a verdadeira adoração. Ele estava distante de Deus. Então ele estava perdido dentro de casa, ou seja, dentro da religião, dentro daquilo que ele achava que era a ordenação de Deus. E muitas coisas sim era. Mas Deus queria que eles percebessem que o ponto central é Deus e o próximo. E o que eles não entenderam, aí eu pergunto, será que nós entendemos? Será que nós vivemos num caminho voltado somente para nós? Uma religião cujo caminho é o bem-estar meu, unicamente meu? É o que ensina o evangelho da prosperidade, centralizando tudo em torno de si mesmo. E quão distante, pensando que está no caminho, está distante de Deus. Este é a dracma perdida dentro de casa. Está dentro de casa, mas está distante de Deus, está distante do Pai. Assim como Jesus vai dizer na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho mais novo chega, o filho mais velho, dentro de casa, distante da alegria do Pai, distante da comunhão do Pai, distante do espírito de amor do Pai. Então, que nós possamos fazer uma reflexão dentro, não da religião, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, se nós estamos realmente no caminho ou somos uma dracma preciosa, mas perdida dentro da religião, perdida dentro dos nossos conceitos, perdido dentro das nossas filosofias, perdido diante dos nossos ritualismos, né? Que nós possamos olhar para ver, examinar. Porque a cada passo que nós damos nessa direção, como falei, estaremos bem distante da essência do Evangelho e da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.